Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer grande sentido para você, mas se fizer, avisa pra gente. Essa aula também é parte de uma playlist que é direcionada para o curso de jogos, então se você estiver de novo por acaso vendo esse vídeo online, talvez assistir a playlist na ordem faça mais sentido. Eu estou tentando lembrar de colocar o link para a playlist na descrição do vídeo, mas no meu canal tem as playlists todas das disciplinas que eu leciono. Durante essas aulas eu tenho ao vivo os alunos matriculados da PUC que podem entrar durante a aula com perguntas, né? E geralmente eu pergunto também se eles têm dúvida, né? É, e, e a gente está dando sequência num assunto da disciplina que são os modificadores como ferramenta de modelagem. Então a gente está vendo a família Generate dos modificadores, né? A gente viu na aula anterior do São Gabriel, que está no playlist, do modificador Array até o EdSplit, né? E a gente vai dar uma sequência. Eu não devo ver todos ele aqui, até porque esses últimos não fazem tanta relevância para a gente na nossa rotina de aula e provavelmente se você entendeu como que os modificadores são usados e como eles trabalham, você provavelmente vai conseguir desvendar esses daqui. Mas o intuito é tentar chegar no Subdivision Surface até a 840. Se a gente não conseguir até 840 chegar no Subdivision Surface, eu estouro um pouquinho o tempo para chegar nele e depois a gente faz um intervalo para ver os modelos dos alunos. Se eu estiver indo muito rápido, a gente vai até o wireframe e aí faz o intervalo, né? E a gente dá sequência nisso, tá? Para começar, eu tenho que fazer um disclaimer também, porque eu não vou me aprofundar no Geometry Nodes, tá? O Geometry Nodes, que é o modificador que está ativo aqui agora, né? Se a gente desligar o Geometry Nodes, você vai ver que tem uma Suzane aqui, né? O mascote do Blender, sem modificação nenhuma, né? E se eu ligar aqui o modificador, vocês vão ver que ela virou uma espécie de Suzane de pedra, alguma coisa assim, tá? É, eu não vou aprofundar no Geometry Nodes, porque o Geometry Nodes, além dele ser novo, é um recurso recente, né? Ele tem algumas questões importantes para a gente lembrar. Assim. Um é que ele faz modelagem 100% procedural, então ele é muito complexo, né? Outro aspecto é que não necessariamente isso quer dizer que ele vai ser útil para o nosso motor de jogos, né? Ou seja, cada vez que eu fizer uma coisa procedural aqui, eu tenho que exportar o resultado finalizado, então o aspecto procedural dele se perde um pouco, né? Ou seja, não chega a ser um negócio tão revolucionário para a gente que faz jogos, né, exportando as coisas, né? E também ele é uma ferramenta em progresso, ou seja, ainda tem muito recurso sendo implementado de uma versão para outra do Blender. Então, se eu cobrir todos os recursos na versão atual, que é a 3.1, na 3.2 vai ter um monte de node que eu não cobri. Então, eu ainda tenho que montar uma aula com formato legal, aonde eu possa falar mais sobre a natureza de funcionamento do Geometry Nodes do que sobre ele em si. Mas se você quiser pesquisar o Geometry Nodes, se você tiver interesse em pesquisar o Geometry Nodes, o que é importante saber? Um, ele fica dentro de modificadores na família de Generate, ou seja, ele está aqui como um modificador, mas para a gente poder criar os atributos dele e poder editar ele, eu preciso de uma interface que não está visível aqui, mas que eu consigo encontrar ele tanto nas abas padrões do Blender, ou seja, esse aqui é o Blender com instalação default. Então, se eu navegar aqui nas abas que ele me traz aqui, ele vai me dar uma aba de Geometry Nodes, né? Uma aba que vai ter o quê? Vai ter a janela de edição do Geometry Nodes e uma janela de informações decupadas sobre o modelo. Ou seja, aqui eu tenho todas as informações em minúcia do modelo que eu estou trabalhando. Aqui o índice de cada vértice desse modelo. Ó. Cada vértice desse modelo está mapeado aqui, então eu consigo editar cada vértice individualmente. Tá? Então, você provavelmente vai precisar dessa interface. Se por acaso você falar assim, pô, Daniel, estou aqui no meu Blender, estou te escutando, sua aula é esquisita, não estou entendendo. E para piorar, eu não tenho essa interface do Geometry Nodes aqui. Ou seja, meu Blender está estragado, ó, quebrou meu Blender, estraguei ele. Não, fica tranquilo que tem mais de um jeito de chegar a isso. Ou seja, se você quiser colocar aquela janela de edição de Geometry Nodes, você pode dividir uma janela clicando no canto dela,
E você pode procurar dentro desse ícone aqui, ó, a janela de Geometry Nodes, né? Se eu chegar aqui, eu vou ter aqui a minha janela de Geometry Nodes aqui, né? Aquela outra janela que eu perdi, que é das dados do modelo, né? Que é uma janela de análise, ela é o spreadsheet, né? E eu posso também dividir a janela e colocar o spreadsheet aqui. Aí você fala assim, ah, tá, mas né, toda hora que você tiver que fazer isso é chato pra danada, né? Você tá de zoeira comigo, né? Eu tenho que fazer isso toda vez? Não, não precisa. Você também pode vir aqui e adicionar uma área de trabalho, ou seja, nesse mais aqui, adicionar uma área de trabalho. Toda a área de trabalho padrão do Blender fica listada aqui. E aqui tem uma área de trabalho chamada Geometry Nodes. Então, você provavelmente, se você está usando esse modificador, você provavelmente vai precisar dessa área de trabalho ou algo semelhante para poder ter acesso aos nodes, né? Os nodes são essas caixinhas. E o que essas caixinhas fazem é criar uma sequência de modificações que você pode editar a qualquer momento. Então imagina que você está vendo o histórico da sua modelagem e você pode, em qualquer momento desse histórico da modelagem, ir modificar um valor. Por exemplo, aqui ó, eu tenho esse modelo aqui, que originalmente, antes de eu fazer essas alterações aqui, né? Antes de eu fazer essas alterações, ela era uma Suzane normal, né? E essa Suzane eu fui lá e dei um extrude em cada face dela, uma subdivisão de superfície e ajustei o shade para smooth. Então, essas são as ações que eu fiz no meu modelo, mas em vez de ser comandos na tela, elas são caixinhas com a ação descrita. Então aqui ele me falou, olha, você deu um extrude nas faces, você deu um subdivision de um nível e você está ajustando o shade para ser smooth. Se eu juntar essas três ações, o que eu vou ter é esse resultado aqui, ó, né? Ou seja, essa alteração ela é processual, né? E porque ela é processual e eu posso mudar ela a qualquer momento, ela passa a ser procedural, né? Ou seja, tudo que eu faço aqui pode ser tratado, editado e eu posso mudar fora de ordem, né? Ou seja, eu posso acrescentar novas informações no meio do caminho e criar inclusive caminhos alternativos, né? Ou seja, eu posso ter uma saída que é a saída sem nada e a saída do grupo input, ou seja, eu consigo ter duas saídas aqui e falar qual que eu estou querendo utilizar aqui, né? Ou seja, eu consigo ter rotas alternativas de trabalho, né? Então, a, a, todo o processo de modelagem ele é altamente editável quando você usa Geometry Nodes. Mas como dá para ver, ele é muito extenso, né? E não dá para cobrir ele nessa aula de hoje, porque a gente tem uma ementa da disciplina para cobrir, então a gente tem que seguir uma certa ordem das aulas, né? De novo, se você estiver querendo pesquisar, você vai ter que estudar o que, que são esses nodes, ou seja, qual que é a sua lista de nodes. A gente tem aqui ele no Edge, né? E quais são os tipos de nodes que você tem e o que, que esses nodes trazem para o seu modelo, né? Então, as operações de modelagem, como subdivide, é, extrude, né, tipo boolean, né, elas vão estar dentro de mesh. As primitivas, se você quiser adicionar uma primitiva geométrica, vai estar dentro de mesh primitivas, né? Informações de entrada, né, informações que você pode puxar de dentro do seu modelo para cá, né, vai estar aqui como input, né? Então você tem uma série de informações para poder buscar aqui, tá? Então, se você for estudar Geometry Nodes, é importante conhecer esses nodes e lembrar que a modelagem assim, ela é semelhante a uma programação visual, né? Tá certo que programação visual é um pouco mais, eu não vou dizer amigável não, mas as pessoas têm um pouco menos de medo de programação visual do que programação com código, né? Escrever realmente assusta muita gente, né? Ter que escrever todas as informações e visual dá aquela coisa, essa sensação de que é mais fácil, né? A sensação que é mais simples, mas ainda é uma programação, tá? Isso aqui ainda é apesar do resultado ser visual em real time, né? Isso ainda é uma programação, né? Você ainda está programando, ainda vai ter coisas como booleana, integral, float, condicional, sabe? Estado, então
Isso não deixa de ser uma programação, né? Só porque tem caixinha bonitinha, assim, coloridinha, não deixou de ser um código, né? É só um código visual, tá? Então, esse foi o Geometry Nodes, tá? Lembrando, a gente não vai entrar mais do que isso nesse conteúdo, eu vou jogar ele fora e vou voltar a minha Suzane padrão, tá? Então, essa é a minha Suzane normal, né? Sem nenhum acréscimo. E a gente vai dar sequência nos modificadores. Pessoas, antes de eu avançar, alguma pergunta sobre Geometry Nodes? Apesar que eu não posso entrar muito nele, mas alguma pergunta sobre Geometry Nodes? Se não tiver nenhuma pergunta, manda um no ali, igual o João, que a gente avança no conteúdo. Massa. O próximo modificador é o máscara, tá? O mask. Se eu ligar ele, subiu o meu modelo inteiro, tá? Meu mask, ele vai me dar duas opções de criar máscara, que é o grupo de vértices ou armature. Eu não tenho armature, mas o raciocínio é o mesmo, então vocês vão ver que aqui ele vai escolher, na verdade, qual bone que está escondendo as coisas, né? E eu não tenho nenhum bone, então vamos pelo grupo de vértices. Eu vou entrar no modo edit e vou criar um grupo de vértices aqui, ó. Vamos esconder metade, um quarto do modelo. Vim aqui, ó, em raio-x, D, e vamos dar um grupo de vértices para esse cara aqui, ó. Criar um grupo de vértices, que eu vou chamar de máscara só para a gente poder lembrar quem que é. Vou dar um assign, né? E aí eu vou vir aqui e vou falar assim, ó, quem é que está fazendo a minha máscara? É esse grupo de vértices aqui, ó. Então, meu modelo ele continua lá inteiriço, né? Mas eu posso esconder partes dele. Isso é muito útil para a gente poder modelar, né? E ter acesso às vezes à parte de dentro e à parte de fora de um modelo, né? Então eu posso visualizar apenas uma parte sem ter que apagar e eu posso ver ela no modo objeto. Então isso é muito útil para a gente ajustar a modelagem. Essa máscara ela pode ser invertida, tá? Então ela pode ser só esconde o que está no grupo de vértices ou só mostra o que está no grupo de vértices. Ela tem um controle de smooth que eu posso mudar o limite dela. Então eu posso vir aqui e tentar achar um limite dessa máscara, né? Esse limite vai chegar numa hora que ele vai apelar aqui, né? Ou seja, 99.999 ele é isso aqui. O próximo já é 1, né? Mas ele já me dá algum tipo de margem de trabalho, ó. Então eu já posso ter um controle dessa visualização. Lembrando, isso aqui é uma ferramenta útil para a gente enxergar, às vezes, né, por exemplo, quem está modelando personagem na vida, né, às vezes tem que ver como que está a peça lá dentro do personagem sem apagar o personagem. Precisa acessar o objeto olho sem né, tirar o objeto cabeça da cena. Né? Então, às vezes tem que um cômodo, você tem que ver o lado de dentro do cômodo sem ter que ficar apagando nenhuma peça, né? Então a máscara é um jeito bom de você ter um modelo inteiriço, mas que te dá um corte para ver lá dentro, tá? Alguma dúvida sobre a máscara? Eu posso seguir. Se puder seguir, manda um segue aí para mim, que eu avanço. Se tiver dúvida, manda a dúvida, por favor. Ô Dan, Hum. só fica uma dúvida aqui. Eu poderia usar o MES para fazer alguma coisa que tem vidro, tipo uma lava-lamp, alguma coisa assim? Não, porque ele está realmente apagando a coisa, né? Então Entendi. se eu der um apply aqui, ele tirou o meu modelo do caminho, ó. Ele destruiu o modelo. Então, para vidro a gente está falando sobre transparência, né? Então eu posso usar a máscara para quê? Para marcar o objeto que é vidro e deixar ele invisível a parte que é vidro enquanto eu estiver modelando. Mas para criar o vidro propriamente dito, não. Agora, para criar destruição, talvez. Para criar coisas que estão quebradas, né? Já é outra história, tá? Mas, de novo, vidro tem mais a ver com o objeto existe, mas ele é transparente, do que com esse tipo de cavamento do modelo aqui, tá? Beleza? Beleza, beleza. Então, massa. Então, vamos seguir que eu vi vários segs aqui no rolê.
Depois da máscara, eu tenho um espelhamento. Então, para o espelhamento, eu vou criar aqui um 5. Eu vou criar um cubo aqui. E eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó, né? Então, podia usar uma outra forma, mas um cubo tá ok, né? Vamos usar um cubo. A gente tem um mirror, né? Quem já fez personagem meio que já viu o mirror, tá? Então, para os alunos aqui talvez não seja uma novidade tão grande, mas eu gosto de cobrir ele um pouquinho mesmo assim, tá? O mirror, ele vai ter qual eixo que eu estou espelhando. Então aqui, ó, eu estou espelhando no eixo X, né? Então significa que a partir do centro do meu objeto, né? A partir do centro do objeto, eu vou estar espelhando no eixo X, né? Ou seja, o eixo X é esse vermelhinho, eu estou espelhando ele aqui. Eu também posso espelhar ele no eixo Y, o que significa que a partir do eixo Y, eu vou estar espelhando ele, né? Levando em conta o que? A origem do meu objeto. Eu posso espelhar ele em Z também, né? Então, a partir do eixo Z, eu estou criando um espelhamento. Então aqui, ó, se a gente pegar só o eixo Z, seria um espelhamento nessa direção, a partir do centro. O eixo X seria o espelhamento a partir da origem nessa direção. E no caso, o eixo Y, a gente teria essa dobra aqui. Eu também tenho, além da possibilidade do espelhamento, eu tenho a possibilidade de usar esse meio do modelo como uma área de corte, tá? Então esse meio ele pode ser usado como corte do meu modelo, que é o caso do bisect, tá? Se eu vier aqui com bisect, o que está acontecendo? Ele está cortando o meu modelo a partir do centro, né? Eu vou ter que puxar aqui, ó. E aí o que ele está fazendo aqui, ó? Aonde meu modelo passa, deixa eu rotacionar ele aqui, ó. Ele está fazendo o corte desse modelo aqui, ó. Deixa eu puxar ele para Z. Então ele está criando essa forma aqui, ao mesmo tempo que ele está cortando ela. Ou seja, na hora que eu atravesso o meu eixo aqui, ó, eu estou cortando o meu modelo. Então o espelhamento ele é o resultado do corte do bisect, né? E eu posso o quê? Eu posso espelhar esse corte. O que significa que ele vai cavar aqui nesse miolo, né? Ou seja, ele vai cavar nesse miolo aqui, criando no caso aqui, uma estrutura achei até interessante ela, né? Ou seja, vou pedir aqui para ele flipar em todos os eixos e ele dá bisect em todos os eixos, né? Ou seja, agora quando eu cruzar esse eixo aqui, eu estou fazendo um corte. Quando eu cruzar esse eixo aqui, eu estou fazendo outro corte, ó. Então eu estou usando o eixo de espelhamento para cortar o meu objeto, tá? Então esse aqui corta e esse aqui controla o eixo do corte, tá? É... Além disso, eu posso usar um objeto externo como, deixa eu desativar isso aqui, eu posso usar um objeto externo como fonte do espelhamento, né? Então aqui eu estou usando esse centro, mas eu posso vir aqui e criar um objeto vazio, né? E falar que quem espelha não é a origem, mas um objeto. E aí, na hora que eu editar esse objeto, eu também vou estar editando como que o espelhamento acontece. Então, isso é muito bom quando você tem múltiplos espelhamentos, né? Então, por exemplo, às vezes eu quero fazer o espelhamento da minha modelagem. Então, vou fazer de novo aquele modelo estranho aqui, né? Então, eu fiz esse espelhamento aqui, ó. Então, esse é meu modelo, mas vamos supor que esse modelo eu quero que ele aconteça
também do outro lado do meu cenário, por exemplo, né? Então eu posso vir aqui e adicionar um mirror, mas falar que esse mirror respeita um objeto diferente. Então agora eu tenho o quê? Eu tenho essa duplicata acontecendo do outro lado desse objeto, ou seja, quem comanda esse espelhamento agora é esse objeto. Lembrando que eu também posso aumentar os eixos, né? E eu posso vir com um novo round de bisect também, né? Ou seja, eu posso vir aqui com um novo round de bisect flipado e fazer uma nova solda de, de, de modelo, né? Então dá para complicar isso muito, tá? Além disso, além dessas opções, né? Deixa eu tirar isso aqui. Vamos voltar com o meu objeto para o centro aqui. Além dessas opções, eu tenho a opção de... Deixa eu resetar essa rotação aqui só para ficar melhor para mim. Fica melhor para mim isso aqui. Beleza. Inclusive, deixa eu fazer uma outra modificação aqui, que é apagar essa face aqui. Eu quero só a face. X face. Então, lá no Mirror, eu tenho ainda a opção de Clipping. O Clipping me diz que os vértices de um lado não podem atravessar o centro. Ou seja, esse vértice ele vai travar aqui, né? Ou seja, na hora que chegar no ponto da origem, ele para. Como é espelhado, então esse aqui também está vindo nessa direção. Então esse vértice vai colidir com esse vértice aqui, ó. Então, se eu não estiver usando o clipping, eu posso atravessar o modelo. E se eu ligar o clipping, ele vai travar ali, ó. E ele vai criar uma peça inteiriça para mim, ó. Essa peça só é inteiriça, né? Deixa eu vir para cá e dar um scale assim. Essa peça só é inteiriça porque a margem do meu merge, né, a margem do meu merge é uma margem muito baixa. Então o meu clipping está acontecendo aqui, ó. Se eu aumentar a margem do meu merge, eu começo a pegar os vértices que estão mais afastados. Então aqui eu já estou pegando 0,91 ao redor. Se eu falar que é 1 metro, por exemplo, vai pegar meu modelo inteiro. Se eu falar que é meio metro, ele vai pegar o quê? Todos os vértices que estavam em metade de 1 metro, ele falou, ah, isso aqui tudo eu vou dar merge. Então eu tenho um controle da distância do merge. Eu vou ter também o controle da distância do bisect. Se eu ligar o bisect, ele vai falar assim, qual que é a distância que eu estou considerando para fazer esse bisect aqui, no mesmo sentido do merge. Tá? Então o merge ele vai pegar esses dois vértices aqui, ó, e ele vai falar, ó, se tem dois vértices no mesmo lugar, então onde tem dois passa a ser um vértice só. Tinha dois, eu vou juntar em um só. Se eu desligar o merge, mesmo que o clipping esteja ligado, eu continuo tendo dois vértices aqui. Então, se eu afastar o modelo depois de aplicar, ele não vai estar colado, ele não vai estar soldado, né? Então, aqui, ó, se eu der um apply e vier aqui, ó, esses vértices eles continuam soltos. Se eu der um merge e der um apply, esses vértices agora eles foram colados. Então, o merge faz essa junção dos vértices. Tá? E eu ainda tenho como espelhar as coordenadas de U e V e fazer um offset das coordenadas de UV. A gente não está vendo o V ainda, isso ainda é mais uma frente no curso que a gente vê a textura e essas coisas, né? Então, eu não tenho muito como demonstrar isso agora, mas existe também o espelhamento de UV, né? Tem como você criar a versão espelhada do seu UV também, tá? E aqui, qual que é a distância que você vai ter, qual que é o afastamento da coordenada original que você vai ter desse UV, tá?
Então esse foi o Mirror. Alguma dúvida do Mirror, pessoas? Se não tiver dúvida do Mirror, manda um ok aí pra mim no bate-papo. E se tiver dúvida, manda dúvida. Massa. Deixa eu ver qual que é o próximo aqui. Eu vou adicionar um cubo aqui só para ter o acesso ao modificador, né? Então, e aí a gente tem um multi-resolution. Multi-resolution é uma subdivisão, tá? Direcionada para a ferramenta de escultura, tá? Então o que ele faz? Ele corta o meu modelo, tá? Ele corta o meu modelo. Ele pode cortar esse modelo só criando subdivisões simples, né? É, ou ele pode criar uma subdivisão arredondando o meu modelo, tá? Mas ele cria mais resolução para a escultura, tá? Então, assim, a função dele, a existência dele é direcionada, dá para ver por aqui, que é direcionada para a ferramenta de escultura. Quando a gente estiver vendo a ferramenta de escultura, a gente deve voltar nesse multiplicador com um pouco mais de atenção, tá? Se eu estiver no modo de escultura, eu não consigo fazer muito detalhe aqui, porque a escultura no Blender, ela trabalha em cima do vértice. Então eu estou atuando em cima do vértice. Então, para eu poder fazer um relevo aqui, eu preciso de mais malha, né? Eu preciso de mais cortes. E essa ferramenta, ela traz essa possibilidade de subdividir. E uma coisa que ela faz é preservar os níveis de subdivisão. Então ele vai manter para mim o meu primeiro nível de divisão, que é o zero, né? Na hora que eu cortar em um, né, e tiver o corte de um aqui, ele vai preservar esse nível. Se eu tiver um corte que é mais arredondado, né, que vai ter tipo mais cortes aqui, ele vai preservar esse nível e assim por diante. Ou seja, eu tenho um controle sobre é, é, a divisão do modelo e eu tenho uma preservação dessas etapas. Então aqui, ó, se eu esculpir aqui não dá nada. Se eu der um subdivide e vier esculpindo aqui, eu já tenho mais informação para esculpir. Se eu subdividir de novo, eu vou ter mais informação ainda para esculpir. Se eu subdividir de novo, eu vou ter mais informação para esculpir. Subdividir mais uma vez, vou ter mais informação para escultura, né? Se eu subdividir mais uma vez, vou ter mais informação ainda, né? Então, só que ele está conservando os outros níveis, né? Então, se eu vier aqui, ó, ele fala o que é o nível 4, o que é o nível 3, o que é o nível 2 e o que é o nível 1. Né? Inclusive, para navegar, vocês vão perceber que para navegar ele está zerando o meu valor e voltando aqui para o valor total. Então, eu ganhei aqui um espaço de trabalho que na navegação é leve, né? E na hora que eu paro, ele vai lá e me mostra o resultado desse espaço aqui, né? E aí, por exemplo, se eu tiver pesado, por exemplo, eu posso falar assim, não, apaga o nível 5 está pesado, né? Ele permite que eu apague o nível mais alto, né? E aí agora eu tenho só 4 níveis, né? E ele tem algumas funções de qualidade, de salvar a geometria externa, né? Ou seja, a gente tem um modificador com bastante função que a gente vai ver melhor quando a gente estiver falando sobre escultura, ou seja, nas disciplinas envolvendo escultura, a gente entra mais a fundo nele, tá? Se alguém estiver mexendo com escultura, é bom olhar que isso aqui é uma ferramenta interessante para criar é, é, um conteúdo esculpido, né? Com uma divisão que é uniforme ao redor do modelo, ou seja, o tamanho do corte que ele gera ao redor do meu modelo é mais ou menos o mesmo. Então, se eu der uma subdivisão, ele vai criar um corte igual em cada face, ou seja, você está dividindo todas as faces do meu modelo ao mesmo tempo aqui, né? Aqui eu vou tirar meu optimal display, vou ligar de novo, né? E a gente tem aqui uma coisa que é leve de navegar, mas é bem elaborada na hora que estiver esculpindo, tá? De novo, a gente não vai entrar muito nessas etapas aqui, tá? Eu não vou nem perguntar se tem dúvida, porque a gente realmente não vai entrar a fundo nele agora. É só importante vocês saberem que isso aqui, ó, que o multi-resolução, ele é mais direcionado para a escultura, ele não é tão
ele não vai adiantar a gente para modelagem, tanto que ele não é nem visível em modelagem, olha. Na hora que eu entro no modo Edit, ele nem é visível, ele nem tem opção de ser visível no modo de edição, tá? Então, esse foi o Multi Resolution. Então, ele é um modificador mais para o modo escultura mesmo. Ele é direcionado para o modo escultura. Dá para usar ele para modelagem? Dá. Mas não foi para isso que ele foi criado a princípio. Ele foi criado inicialmente para poder atender a demanda de aumentar os cortes modelo no meio de uma escultura. Ou seja, poder tipo, aumentar o nível de detalhe de uma escultura enquanto está esculpindo. Né? Sim. Aí, aqui, ó, na sequência do Multi-Resolution tem um Remesh. Eu gosto do Remesh, mas eu vou precisar de um modelo melhor do que sei lá, esse cubo, né, para poder fazer isso. Eu vou adicionar uma Suzanne, né, um Monkey. Eu vou dar um subdivide nela, gente. Eu vou, na verdade, usar uma subdivisão suave nela aqui, só para ela ficar mais detalhada, tá? E aí, ó, eu vou ligar um Remesh. O que que o Remesh vai fazer? O Remesh ele vai criar um grid de resolução. Ele vai criar um grid de resolução e ele vai redesenhar a malha de acordo com esse grid de resolução. Então aqui, ó, no caso dessa Suzane aqui, ó, ele criou um grid de 0.1 para mim, ó, então esse aqui é um grid de 0.1, e ele está redesenhando a malha de acordo com esse grid. Se eu falar que esse grid tem 1 metro, ele vai pegar e vai tentar desenhar aquele modelo com um grid de 1 metro. Se eu falar que tem 0.05, por exemplo, ele vai fazer o grid bem menorzinho, tá vendo? Então ele está pegando todo o meu modelo e está recalculando a malha. Por que que isso é interessante? Por que que isso é interessante? Se meu modelo, por exemplo, ele é feito de peças avulsas, por exemplo, vamos colocar aqui um Torus. Torus não, Torus não vai ficar tão legal. Vamos colocar um cilindrão mesmo. Vamos colocar o cilindrão na cabeça da Suzane assim, ó. Ele vai fazer uma casca com isso, né? Ou seja, ele vai transformar esse modelo numa pele, né? Numa casca. Então, se eu entrar dentro do modelo, vocês vão ver que ele cavou por dentro o modelo, né? Então, quando você faz, de novo, para escultura ele é muito bom, né? Para algumas modelagens também, porque ele está fazendo uma malha nova, né? Mas ele está redesenhando a malha inteira. Então, tudo que era peça, tudo que era solto, né? Assim como o olho, né? E assim, passou a ser uma pele única, tá? Eu tenho 4 métodos de cálculo. O voxel, de novo, o voxel é o tamanho do quadradinho, né? O tamanho do cubinho que ele está usando para redesenhar essa malha. Então imagina que ele vai lá e fala assim, beleza, eu vou tentar redesenhar essas peças a partir de um voxel. Então dentro do voxel ele vai achar qual que é o ângulo que ele tem, qual que é a face que ele consegue desenhar. Tá? Eu tenho o Sharp, que o Sharp ele diferente do outro. Eu não tenho o tamanho do voxel, mas eu tenho uma árvore ao redor do modelo. Então imagina que eu tenho uma caixa aqui ao redor do meu modelo. Tá? Imagina que eu tenho uma caixa ao redor do meu modelo. E eu estou falando para ele quantos cortes eu tenho nessa caixa. Né? Então, quantos cortes eu passei nessa caixa para desenhar. E no caso do Sharp, ele vai tentar achar o ângulo dentro dessa caixa. Ele vai tentar achar o ângulo mais próximo do ângulo original. Então, ele vai ficar pontiagudo. Né? Então, é um jeito diferente de calcular. Aqui, ele está marcado para remover as peças desconectadas. Eu não quero remover elas, ou eu posso querer. Né? Eu tenho a escala dessa árvore, que eu posso mudar a escala desse grid externo. Né? O quão afiado ele é, né? O quão sharp é esse ângulo. Né? E qual que é o limite, né? Ou seja, como que é o limite dentro dessa árvore. Eu também posso fazer um shade smooth. Eu tenho o cálculo smooth, que é as mesmas configurações, só que em vez de tentar fazer o ângulo aqui direto, ele vai pegar e ele vai fazer o ângulo ao redor do espaço, então ele vai achar às vezes um ângulo mais suave, porque ele está levando em conta não só
a divisão do voxel mais os vizinhos, né? Então ele está fazendo um cálculo levando em conta não tanto o edge, mas o ângulo, né? Então ele vai me dar uma reconstrução mais suave dessa malha, né? E eu tenho o blocks, que fica igual às coisas de Minecraft, né? Que ele vai lá e ele coloca para cada divisão desse octree, ele vai colocar realmente um quadradinho. Então ele preenche o quadradinho inteiro dessa árvore de resolução, né? Se eu for no Smooth aqui, no Sharp, e o voxel é um cálculo diferente, tá? A gente pode usar isso realmente para poder, por exemplo, você está modelando coisas orgânicas como árvore, como rocha, terreno e tal. Isso pode realmente ser a coisa que emenda essas peças, né? Que emenda essas peças orgânicas. Isso aqui fica muito bom para esses elementos orgânicos naturais, né? Faz uma coisa muito legal, fazer concha, fazer tipo Canyon mesmo, né? Então isso fica bem legal. E também para, às vezes, recalcular a malha que você quer esculpir depois também. Ele é muito bom para reconstituir a malha básica como um sólido único, em vez de ser uma série de sólidos, né? Ele fazer um sólido único. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o Remesh? Se não tiver uma dúvida sobre o Remesh, diga. Tem como eu fazer esse remesh de bloco só que em 2D, por exemplo, tentar fazer um cartaz, um tapete que tenha esses blocos, sabe? Alguma estrutura meio que ou É, procedural, alguma coisa assim. tá, eu acho que o macete aí é você combinar o tamanho do do que você está modelando com o tamanho do octree, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu for para um octree muito baixo, eu vou ter apenas um cubo, né? Mas se você está fazendo um modelo que ele é basicamente estreito, né? É, provavelmente ele vai te dar o quê? Um nível só de divisão para trás, né? Porque o octree deles é sempre o bounding box do modelo, né? Então ele está sempre pegando o tamanho total do seu modelo e cortando. Então, se o seu modelo é estreito, né, talvez ele não consiga calcular nada além de um quadrado aqui, né? Então, talvez dê uma situação mais bidimensional. Lembrando que você pode fazer isso também por transferência de normal, né? Ou seja, você pode ter a coisa dos blocos e você usar isso para o bake em um plano, por exemplo. E aí esse plano ele passa a ser bidimensional, né? Então o bake ele pode ser como você transformou a coisa 3D numa coisa 2D, né? De novo, Entende? a aplicação às vezes é uma dúvida, tipo, onde que você aplicaria isso, tá? Então, às vezes eu tenho, não, mas onde é que ele aplicaria? Onde é que seria interessante aplicar isso? Mas eu imagino que sim, assim, que você consiga fazer algum tipo de fletagem, porque de mal a mal, no pior cenário, o render é 2D, né? No pior cenário, o render é bidimensional. Então, algum 2D vai sair disso aqui, né? Mas vamos ver, na hora que chegar o caso, quando você tiver tipo, a situação que você quer usar isso, você traz ela pra gente que a gente vai mexendo para dar o resultado mais apropriado, tá? Que eu acho que dá para fazer algum samba assim com essa ideia de usar isso aqui para gerar algum conteúdo 2D, assim, né? Eu até usaria, deixa eu ver, aqui não vai ficar tão interessante, mas como mapa de profundidade, talvez fique bem interessante. Usar o Z disso aqui, ó. Tem como, alguma coisa assim. É, mas esse foi o Remesh, tá? Posso seguir? Manda um ok aí pra nós, se você puder seguir. Se tiver mais dúvida, obviamente, mande a dúvida. Massa. Então eu vou tirar o meu Remesh aqui e vou pro Skrill. O Skrill, ele é
um modificador que atua no edge. Então, para usar ele, quer dizer, ele atua no sólido também, mas ele só precisa de um edge para funcionar, então vamos usar um edge para fazer ele. Então, eu vou pegar um edge assim, ó, tipo um conjunto de edges, né? Edge, para quem está pegando isso no meio do caminho, gente, edge é aresta, tá? Então, vamos pegar isso aqui, ó. Então, isso aqui é meu modelo. E eu vou adicionar o screw. E o screw vai fazer o quê? Ele vai pegar essa aresta, tá? Ele vai pegar essa aresta e ele vai usar essa aresta como base para a modelagem. Então, o que ele está fazendo para mim? Ele está dando uma sequência de extrudes para mim, tá? Ele está dando uma sequência de extrudes para mim para construir essa forma. Se eu continuar puxando esse edge aqui, ó, ele vai continuar modelando. Ele vai continuar modelando para mim essa estrutura, né? Então, é de fazer vasinho? Pode fazer vasinho com isso aqui, não tem problema não, tá? E como é que ele funciona? Ele vai funcionar primeiro falando qual ângulo que você quer trabalhar, né? Então, deixa eu dar uma escala em y igual a zero. Deixa eu colocar esse cara aqui no ponto zero do meu mundo, só para facilitar a minha visualização, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está dando uma volta de 360. Se eu falar com ele que não é 360, fala assim, não, eu quero 180 só. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai fazer um extrude, uma sequência de extrudes até atingir o ângulo pré-determinado. Vamos pôr 220, né? Então ele faz a minha curva de acordo com o ângulo que eu determinei aqui, tá? Ele também tem um controle sobre... Deixa eu tirar esse vértice aqui só porque eu quero só isso aqui, né? Ele também tem um controle sobre qual altura que ele vai torcer esse modelo. Então, se aqui, né, é o meu ponto original, né? Então aqui é meu zero, né? O screw, ele vai subir isso aqui, né? Eu estou usando o eixo Z como referência, tá? Estou usando o Z como referência. Ele vai subir aqui quantos metros eu falar. Então, se eu falar para ele que ele tem que subir 1 metro, ele vai subir a minha modelagem em 1 metro e ele vai começar a torcer ele. Então, esse screw vem desse movimento aqui, ó. Ou seja, eu consigo fazer uma espiral desse, a partir desse edge aqui, ó. Então aqui Fazer uma furadeira com ele, tipo uma broca, não? parafuso, furadeira, broca, faixa, qualquer forma que você pensar que é espiralada, você pode tentar começar com isso ou até às vezes finalizar ela inteira só usando só ele, tá? Aqui, Dá para aplicar esse modificador com o sistema de curvas também, ou não? você lembra que os modificadores eles são combináveis, né? Então você pode ter o quê? Uma curva que afeta o resultado desse modelo. Então, esse é um macete dos modificadores. Cada modificador faz uma coisa, mas eles são combináveis. Então, se você fizer a pilha certa, sim, você consegue que a curva afete a sua espiral, por exemplo, né? Então, sim, tem como você fazer com que a curva, né, faça esse processo. Além disso, eu tenho um controle de quantas vezes ele faz esse processo. Ou seja, ele está fazendo 220 graus por 1 metro uma vez só. Se eu falar para ele fazer 2 vezes, ele vai repetir essa configuração. Se eu falar para fazer 3, 4, 5, 6, então ele está fazendo o quê? Ele está torcendo o meu modelo, né? Está torcendo o meu modelo, né? Em 1 metro eu posso mudar isso aqui para poder ficar com mais cara de broquinha mesmo, ó. Mais cara de parafuso, né? Ou mais cara de, sei lá, de espaguete, de macarrão, né? Então eu tenho esse controle todo. Eu tenho o eixo que eu estou trabalhando, então eu estou trabalhando no eixo Z aqui, mas eu posso falar que eu quero fazer isso no eixo Y. Ele vai pegar esse modelo e fazer esse processo no eixo Y ou no eixo X. E ele vai pegar esse processo e fazer no eixo X, né? É um eixo só de cada vez, tá, gente? Aqui ele não soma os eixos, tá?
E eu posso também, como vários outros modificadores, né, ter um objeto que controla o eixo, né? Então, eu estou agora, tipo assim, usando esse modelo aqui, ó, para controlar aonde que está acontecendo a minha deformação, tá? Eu posso falar também que o objeto controla o screw, né? Então, agora eu tenho o objeto controlando o screw dele, além do ângulo, ele está controlando também quanto que ele faz a sanfona aqui, né? Então, é a mesma lógica de outros modelos que essa é uma opção, tá? Isso aqui é quantos extrudes ele faz para cada interação. Deixa eu colocar zero aqui, ó. Opa, não coloquei zero. Então, aqui, ó, o que acontece? Quando eu configurei o meu screw, eu falei com ele, ó, faz 220 graus uma vez, né? Mas o número de extrudes que acontecem daqui até aqui, o número de cortes, é esses steps aqui, ó. Se eu falar que ele está fazendo, por exemplo, um step, ele vai direto. 2 steps, 2 extrudes. Né? Ou seja, o número de steps aqui, ó, é o número de extrudes que ele fez até chegar lá, ó. E esse é o número que ele vai tocar no render, tá? Então, lembra, o número do viewport é o número que eu estou vendo no 3D. O número do render é quando eu mandar exportar como imagem ou como animação. É bom que esses números eles tenham uma certa coerência, ou seja, o viewport ele pode ser menor do que um render, mas é estranho se o render for menor do que o viewport, tá? Geralmente essas coisas andam alinhadas ou geralmente você põe um pouquinho mais de peso. É raro você precisar de um modelo mais pesado no viewport do que no render, tá? Isso é uma situação muito rara de acontecer. Na dúvida, mantenha os dois alinhados, tá? Como ele pode fazer 360 graus? Sobre ele mesmo, ou seja, os vértices podem estar coincidentes aqui, né? Na mesma coisa do espiral, né? Ou seja, na hora que eu estiver fazendo um screw, eu posso ter um screw onde o vértice novo coincide exatamente com o vértice anterior, né? Então, para esses casos, eu tenho também o merge, que é o mesmo merge que a gente viu no mirror, né? É o mesmo merge que a gente viu em outras coisas, que é o meu vértice virtual que está sendo criado com um modificador que coincide com o vértice que está aqui, eles podem virar, em vez de ser 2 vértices, eles podem virar um vértice só. Tá? Quem vai fazer isso é o merge. Tá? Então você precisa que o modelo já saia com essa beirada soldada, né, grudada, colada, você vai usar um merge. Tá? Eu também tenho como fazer o shade smooth ou sólido, como flipar as normais ou como calcular a ordem das normais. Tá? Então existe ainda também como controlar como que o shading dessas faces, que são faces virtuais, são faces que não existem até você dar apply, como é que elas se comportam. Tá? Alguma dúvida sobre o Skrill? Alguma pergunta sobre o Skrill? Se não tiver, manda um joia aí no bate-papo. E se não tiver, joia, a gente responde a dúvida que aparecer. Foi o Skrill. Outro que vai usar só os edges como forma de modelar é o Skin Modifier. Tá? O Skin Modifier também só precisa dos edges para funcionar. Só que diferente do Skrill, o Skrill, se você tiver face, ele vai rodar, ele não está nem aí. O Solidify ignora, o Solidify não, né? O Skin Modifier, ele ignora as faces mesmo, ele trabalha só nos edges.
Então, você vai modelar com Skin Modifier, você vai usar apenas edges para fazer o modelo. Eu vou fazer aqui um modelinho assim, ó. Fazer um bonequinho de pauzinho assim, ó. Show. Só porque eu posso, tá, gente? Deixa eu fazer aqui um subdivide. Vou fazer um bonequinho de pauzinho assim, tipo. Isso é só diversão, né? Tipo, eu já esqueci que eu tô dando aula, né? Já tô só me divertindo. Tá. Então, o que que vai acontecer aqui no modificador, no Skin Modifier? Ele vai criar uma malha, tá vendo? Ele vai criar uma malha ao redor dos meus edges, tá? Então ele criou essa malha. Essa malha, ela é tipo feita de extrudes de quadrados mesmo, de planos, tá? Eu vou colocar aqui um raio-x um pouquinho mais tenso. Então, assim, a primeira opção que ele tem é um negócio que ele chama de Branch Smooth, tá? O Skin Modifier, ele vai considerar toda divisão de vértice assim, ó, quando um vértice estiver gerando 3 edges, ele vai falar que isso aqui é um branch, tá? E aí o smooth desse branch só vai acontecer aonde eu tenho 3 edges, tá? Então aonde eu tenho 3 edges, igual aqui, ó, no quadril, eu tenho 3 edges associados a um vértice, esse branch smooth, ou seja, essa suavidade vai acontecer, tá? Então tem esse controle de suavidade do branch. Outra coisa é, ele está criando faces, né? Ele está criando faces automaticamente. Eu posso pedir para que essas faces que ele está criando sejam simétricas ou não, tá? Quando possível, ou seja, toda vez que ele encontrar a possibilidade de simetria, eu posso falar para ele falar, não, tenta fazer simétrico para mim em algum eixo. Meu modelo ele não é nada simétrico, então ele não está achando uma solução simétrica para isso aqui. Mas dá para ver que ele recalcula o design dessa malha a partir do controle dessa simetria. Eu posso pedir para o shading ser smooth. Eu posso pedir para o shading ser smooth ou não. Tá? E eu tenho algumas outras opções aqui. Ó. No modo objeto, eu posso pedir para ele criar um armature. A gente vê isso daqui a pouquinho. Tá? Isso não vai estar ativo aqui. Né? Eu também não tenho ainda dados de skin para adicionar, então pode ficar tranquilo que isso não vai interessar. Me interessa o quê? Esse Mark Loose e esse Clear Loose me interessa. Deixa eu pegar um espaço. Talvez eu tenha que fazer um namarra aqui, né? Deixa eu fazer um namarra aqui. Deixa eu fazer um namarra. Então, como eu falei, isso aqui, ó, para ele, isso aqui é um branch, tá? Esse branch, ele pode ser loose ou não. Se eu falar para ele pegar esse vértice aqui, ó, e falar assim, esse vértice, eu quero que você marque ele. Ele vai falar, então tudo ao redor dele é preenchido. Ou seja, marca esse vértice aqui, marca tudo que for solto, né? Ou seja, marca todas as áreas que for soltas para mim. Ou eu posso falar para ele deixar limpo, ou seja, ele falava assim, cava isso para mim, limpa isso aqui para mim. E aí ele vai limpar isso aqui, ele vai criar o cavado,
tá? Então, um vértice desse tipo, ele pode ser marcado ou ele pode ser clear. Outra coisa que eu posso configurar é quem que é a raiz do meu design. Se eu tiver um vértice, se eu tiver um conjunto de vértices e quiser que ele seja preenchido pelo Scheme Modifier, eu preciso falar que um desses vértices é a raiz. Então, se eu vier aqui falar para ele marcar a raiz, ele vai falar, beleza, esse vértice aqui é a raiz e eu estou criando design a partir dele, ou seja, a partir dele eu estou criando essa estrutura aqui, ó, tá? Eu posso trocar a qualquer hora que eu quiser quem que é o root, tá? E se eu estiver criando um armature, é bom lembrar que os bones nascem de acordo com a direção desse root, tá? Então, se eu estiver fazendo meu personagem aqui, ó, talvez seja interessante eu marcar o root aqui, ó, no quadril dele, ó. Deixa eu apagar esse cara aqui. Opa. E vamos deixar isso aqui. Eu também tenho uma ferramenta para equalizar o raio do meu modelo, mas ele está com o raio já equalizado. Eu ainda não fiz alteração, então não vai ter efeito, tá? Você não vai dar para ver um efeito de equalização do raio, né? O raio, né, que é o raio, esse raio aqui, né? Essa distância que a gente tem dos vértices, tá? Outra coisa que é importante do Scheme Modifier, desses modificadores todos, o Scheme Modifier é um desses que tem, assim como o Bevel tem também uma ferramenta própria para ele, né? O Scheme Modifier, ele tem uma transformação própria dele, tá? Existe uma transformação que é específica do Scheme Modifier. Se eu for em Mesh e Transform, eu vou ter uma coisa que chama Skin Resize. O Skin Resize, ele vai mudar a distância da malha em relação ao vértice. Então, se eu selecionar um vértice aqui e der esse comando transforme skin resize, eu consigo mudar a distância. O atalho é Ctrl A. Opa, eu dei Ctrl S, não é Ctrl S, é Ctrl A. E aí, eu consigo fazer com que ele tenha, por exemplo, uma área mais estreita. Deixa eu pedir a simetria aqui rapidinho. Eu quero puxar você para cá, para fora, talvez. Só para arrumar aquela estrutura ali que eu não gostei dela. Talvez subdividir você. Ou talvez subdividir você. Deixa eu ver. Ficou bonito de um jeito, então deixa quieto. E aí, ó, esse boneco aqui, ó, que eu criei, de novo, é um boneco muito simples. Dá para fazer uma estética a partir disso aqui, tá? Dá para fazer uma estética a partir desse camarada, né? E aí, por exemplo, você está falando assim, ah, não, isso aqui já serve para o meu protótipo, né? Esse design aqui ele já serve para o meu protótipo. Eu posso criar um armature aqui, ó. E agora eu tenho um boneco que tem um esqueleto animável aqui, ó. Ou seja, agora eu posso vir aqui e posar esse boneco aqui para animar ele, ó. Eu acho bem legal que isso funcione assim, né? Tipo, só.
E se eu vier aqui nesse objeto, ainda lembrar que os modificadores eles são combináveis e configuráveis, e eu falar assim, não, eu ainda posso colocar aqui uma subdivisão de superfície, né? Ainda posso ter um boneco que é super suavezinho, né? Super. Deixa eu pedir um shade smooth nele aqui, ó. Talvez seja só isso que você precisa para poder fazer um protótipo rápido do que você quer fazer, né? Talvez seja só isso que você precise para. Aí, ó. Olha que legal. Dá para usar isso aqui já na vida. Dá para usar isso na vida. Isso não é totalmente. Não só você pode usar para criar os modelos, ou seja, usar isso para construir a estrutura do seu modelo, você pode fazer isso é, é, né, né, uma prototipagem, às vezes até para estética, né? Ou seja, vamos falar assim, né? Ó, gente, sabendo usar, hein? Você tem o Blender, sabendo usar não vai faltar, hein? Sabendo usar não vai faltar. Mas é muito legal, eu gosto bastante do Skin Modifier. Acho que ele faz um serviço bem interessante, assim, não só para modelagem, mas para outras coisas também. Eu já usei ele algumas vezes na minha vida, ele já salvou meu pescoço algumas vezes, assim. Inclusive eu já fiz cabelo com ele. Eu já usei pra fazer um cabelinho mais gordinho, assim, mais gorduchinho. Não sabia que dá pra usar ele pra fazer cabelo, não. É porque, dependendo do design que você vai fazer, você vai conseguir fazer com que essa gominha, né, ela pareça uma mecha, né? Então eu já cheguei a fazer cipó com ele, árvore, um monte de coisa. Eu já usei bastante esse cara. Achei bem legal. Aí, ó. Muito massa. Então, esse foi o Skin Modifier. Tá? Esse foi o Skin Modifier. Vamos apagar ele aqui. Alguma dúvida sobre o Skin Modifier? Ou a gente pode ir pro próximo? Ô, Dan, Diga. os bônus que ele criou ali tem tudo que nomear certinho ali. Tem. É porque, sei lá, eu pensei assim, ele até criou, como ele criou ali aquele bone raiz ali, eu falei, ah, será que tem uma pré-definição que você pode deixar? Tipo, É... Porque ele está criando isso na demanda, né? Então, se eu abrir aqui, você vai ver que é tudo Bone. Mas uhum, assim, nomear Bone não é um problema, né? Tipo assim, uma vez que você já tem o bind, né? Ou seja, já está funcionando, se eu nomear, deixa eu pegar aqui o grupo de vértices aqui, né? Vamos pegar o Pose Mode. Vamos pegar esse Bone aqui que é o braço, né? Então vamos chegar nele aqui, ó. Esse é o braço, né? Então esse é o braço esquerdo. Então você vamos colocar arm.left, né? Ele já vai me nomear o vertex group também. Então não é o fim do mundo, né? Vocês virem aqui e falar, não, beleza. entendi. Então é difícil porque você pode fazer qualquer design com ele. Então não tem meio como ele adivinhar qual o nome que você quer dar, né? Então é melhor nem começar, né? Faz sentido. Nossa, ele até criou os vertex, o grupo vertex ali. Fica bonitinho. Ajuda bastante. Então, como no Blender, depois que você dá o bind, uma vez que você deu o bind, né, ou seja, o modificador existe, né, o armature existe, nomear um leva o nome para o outro, ou seja, ele fala, ah, beleza, eu estou mandando nesse grupo de vértice, então meu nome vai ser dado. Então você pode nomear assim que você terminar de criar o rig e fazer, né, gerar o armature no esquema de file, você pode ir lá nomeando, né. E eu espero que você vai fazer um negócio relativamente simples, né? Então você não vai ter que nomear 500 mil bones do zero, caçando cada um, né? Imagino que na própria hierarquia aqui, por exemplo, igual esse aqui que é o root, né? Tipo, imagino que né? Ele também só vai gerar um root para cada bloco, né? Então, para você ter dois roots desses aqui,
você tem que desconectar a malha e começar e marcar um root novo. Ou seja, ele vai criar um root para cada bone que você marcou como root, né? Para cada vértice que você marcou como root. Então, se eu tivesse, por exemplo, outra malha aqui começada, né, eu teria que me lembrar de marcar ele e ele criaria também um bone ali de comando. Tá? De novo, sem se mexendo, Entendi. você se vira, vocês são espertos. Tranquilo. Então, massa, gente, ó. Esse foi o skin modifier. Deixa eu só fazer. O próximo é o Solidify. Solidify também é outro que eu acho útil pra caramba. Muito do que a gente quer modelar no Blender é, na verdade, apenas planinhos. Então, muito do que eu quero fazer no Blender, às vezes, é só uns planos. Né? Deixa eu fazer com esses dois vértices aqui. Ó. Então, tem modelo que é mais fácil você trabalhar apenas com plano. O design é mais fácil de trabalhar apenas com plano. Mas você quer fazer com que ele seja sólido, né? Então você quer que ele tenha lateral e tenha o volume, né? Para essas situações, a gente tem o Solidify, tá? O Solidify, eu vou ter dois modos de trabalho, o simples e o complexo, tá? A diferença básica do complexo é o complexo ainda mais configurações para ajustar. Eu só acho que vale a pena mexer nele se o simples não funcionou para você de jeito nenhum, tá? Mas o simples ele é bem direto ao ponto e ele tem bastante configuração. O simples já é bem complicado. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho a espessura do meu modelo aqui, né? Então, se eu entrar aqui no modo Edit aqui, né? E olhar de pertinho, ele já está criando o quê? Ele já está criando uma lateral para o meu modelo. Bem estreitinho. Então vamos fazer essa lateral ficar larga. Vamos fazer ela ter 10 centímetros aqui de espessura. Né? Essa espessura eu posso aumentar ela positivo ou negativo, tá? Então eu posso deixar ela sólida para fora ou para dentro, tá? Ou seja, ela aceita valores negativos e positivos. Então pôr 0.20. E o offset também, ele pode me falar se é positivo ou negativo o crescimento dessa malha. Ou seja, o offset ele fala se ele cresce para lá ou se ele cresce para cá também. Né? Ou seja, é qual que é a distância que ele está fazendo do meu vértice original. Ele pode ficar inclusive no meio, né? Pode ficar inclusive no meio do caminho. Né? Então, eu tenho esse controle de offset positivo ou negativo. Né? Eu posso falar que a espessura é uniforme, né? Ou seja, aqui dá para ver que a espessura aqui está mais estreita que a de cá. E quanto mais grosso eu fizer o modelo, mais evidente vai ficar isso. Vamos fazer ele para dentro, só para ficar bem evidente aqui, ó, que está mais estreito. Mas se eu pedir para ele fazer o controle uniforme, ele já fez para mim ó, um bloquinho aqui com a lateral uniforme. Para criar peça de encaixe no Blender, para aquilo que a gente está falando que é modular, né, que a gente, não, estou fazendo design modular de cenário, né, eu saber que eu posso criar a estrutura com plano e deixar ele sólido com um modificador é muito prático. Né? Ou seja, você consegue desenvolver módulo com mais velocidade porque você tem essa possibilidade aqui de fazer paredinhas, por exemplo. Tá? Ele vai ter as configurações de preenchimento aqui, ó. Meu rim é essa lateral aqui, ó. Essa lateral aqui, ó, que tem no meu modelo, ela pode ser preenchida ou não. Então, se eu fizer aqui, ó, eu vou ter só o quê? Só a duplicata. Ter só a duplicata é muito bom para fazer coisas como folha, coisa de planta, né? Que você precisa de normal dos dois lados, mas você não quer ficar modelando e duplicando, né? Então você quer tipo a normal externa sem ter que modelar ela. Então é interessante que você possa ter o rim preenchido ou não. E você pode ter inclusive apenas a lateral, né? Sem o preenchimento. Ou seja, você pode fazer um modelo que tem só essa lateral aqui. Né? Então isso talvez seja interessante fazer, às vezes, alguma coisa relacionada com escada, não sei, né? Vai saber onde é que vocês vão usar isso. Tá? Eu também posso limitar quem está recebendo
esse Solidify por grupo de vértices. Então, se eu vier aqui e criar um grupo de vértices para esses vértices aqui, e eu falar que um grupo limita, ele vai modificar isso aqui, né? Então, eu posso inclusive inverter, ó. E agora, eu tenho uma coisa que vai do zero, ou seja, esse vértice, ele não tem Solidify, esse vértice tem Solidify, e aqui ele faz a gradação de um para outro, né? Ou seja, a gradação de um vértice para outro vértice. Então, eu tenho como limitar quem é que está recebendo o Solidify ou não. Inclusive, eu usei isso muito nos personagens que eu criei, que eu mostrei mais cedo. Numa das aulas passadas, eu mostrei uns personagens que são os peixinhos, né? Isso é de um quadrinho que eu fazia chamado Oswaldo Augusto. Ainda faço de vez em quando. E esses peixinhos eu modelei, às vezes tem Solidify numa parte, não tem Solidify na outra, tá? Eu também uso Solidify para fazer linha em modelo, tá, gente? Fazer linha externa, eu uso Solidify. Acontece, tá? Eu tenho controle de normais, ou seja, eu posso flipar as normais ou pedir uma normal de qualidade mais alta, que seria um cálculo mais preciso, né? Um cálculo mais preciso das normais. Eu tenho como ter vários materiais aqui, ó. Isso é muito interessante. Deixa eu criar aqui um material vermelho. Deixa eu adicionar aqui esse material aqui, que eu vou colocar ele aqui como azul. E vamos criar um material aqui que vamos colocar ele, sei lá, verde, né? RGB. E vamos por aqui, ó. Esse é o material 0. Esse é o material 01. E esse é o material 02. Certo? Eu vou pedir, inclusive aqui, ó, para o meu Blender mostrar os materiais que estão sendo usados. Tá? Você vai ver que o material aqui é o 000, 01, 02. Se eu subir esse aqui, ó, não mudou aqui, mas ele passa a ser o zero do índice, tá? Mas só para a gente lembrar que é o índice 0, o índice 1, o índice 2. Tá? E o que acontece? Eu posso pedir aqui, ó, nos meus materiais, que eu vou ter o quê? Um material para o Solidify, ou seja, um material que é a parede, e eu posso pedir um material que é o Ring. Então eu posso ter 3 materiais num objeto sólido, com o Solidify, né? Ou seja, eu não preciso nem preocupar, tipo assim, a lateral vai ficar com o mesmo material lá de fora, vai ficar com o mesmo material do lado de dentro? Não. Você pode ter um material para cada uma das partes que foi criado pelo modificador. Isso é bem útil para a gente. Tá? Eu tenho como marcar os creases, isso quando a gente vai usando outros modificadores é importante, ou marcar tipo, as controles de bevel. Lembrando que isso pode afetar outros modificadores, né? Ou seja, se eu tiver um subdivision na pilha, né? Então tem como eu falar que o crease é interno, ou que o crease é externo, ou que o crease é no rim, né? Então, eu não lembro como é que usa eles, então vamos ver aqui. Eu estou afetando como que ele calcula, né, o subdivision a partir do meu controle aqui. Mesma coisa se eu fizer externo, né, eu vou ter, né, se eu fizer um bevel, eu vou ter também um controle disso aqui. Tá? E aqui eu tenho como criar tem como fazer um ajuste da espessura, né? Eu posso, né, eu tenho um controle para a espessura que raramente é necessário, e também como da saída dos grupos de vértices de cada parte, ou seja, falar que a casca é um grupo de vértice, que a lateral é um grupo de vértices separado. Então eu posso criar um grupo de vértices para cada um deles, principalmente se eu tiver que irrigar, por exemplo, né? Então eu posso criar grupos de vértices a partir daqui e falar, ó, associa os vértices do modificador nesse espaço aqui. Alguma dúvida sobre o modificador? Lembrando que um método complexo, ele é a mesma lógica, só que com mais
controles de restrição, né? Mais espaço de ajuste. Tá? Também não preciso ler cada botãozinho, né? Se não tiver nenhuma dúvida do Certify, gente, manda um joia aí pra mim no bate-papo. Se tiver alguma dúvida, por favor, mande a dúvida que a gente responde ela. Responde ela na boa. Aí, massa. Deixa eu voltar aqui pro meu cubo padrão. E aqui a gente tem o subdivisão de superfície, tá? Esse aqui é um dos que a gente deve usar mais assim no processo de modelagem. O subdivisão de superfície, ele permite que eu pegue um ângulo reto assim, né? Ele permite as duas coisas. Ele permite que eu pegue um modelo que não tem divisões e que eu faça uma subdivisão dele, ou seja, ele pode criar cortes que eu não estou vendo aqui, mas que existem. Tá? Ou seja, ele pode estar só subdividindo meu modelo do mesmo jeito que o comando subdivide funciona. Né? Essa seria a subdivisão simples. Mas ele tem esse modo de cálculo, que é o Catmull-Clark, que esse nome vem inclusive do fundador da Pixar, o Ed Catmull. Tá? Esse Catmull é o Ed Catmull que fundou a Pixar. Tá? O que ele faz? Ele fala, beleza, você tem esses três vértices aqui, ó, então eu vou, ao mesmo tempo que eu vou subdividir esses ângulos aqui, ó, eu vou também suavizar eles, né? Então ele vai criar esse arredondado aqui que a gente está vendo. Ou seja, ele pegou cada um dos ângulos do meu cubo, né? Ele pegou cada um dos ângulos do meu cubo e ao mesmo tempo que ele criou a subdivisão, ele está criando essa suavização aqui, ó. Se eu pedir para 2, ó, ele está criando subdivisões do meu modelo ao mesmo tempo que ele está suavizando ele para mim. Tá? E por que isso gera uma suavização de design? Algumas formas que são tanto formas industriais quanto formas orgânicas de personagem podem ser modeladas com isso com uma certa facilidade, ou seja, ele reduz o número de corte que eu tenho que fazer para criar um design. Então, se eu vier aqui e criar, às vezes, uma meia dúzia de cortes aqui, ó, eu já consigo criar uma forma bem orgânica, né, com pouco espaço de corte de modelo. Né? Deixa eu pegar aqui uma face, senão não vai ser tão legal. Então isso agiliza bastante modelagem, principalmente de formas mais orgânicas e complexas. Né? Deixa eu dar um extrude aqui, um scale para cá. Né? Então você consegue criar às vezes uma forma bem elaborada. Né? Deixa eu colocar um shade smooth aqui só para ficar mais lisinho. Usando pouco corte, né? Isso é muito prático para a gente. Você fala assim, ah não, com um pouquinho corte, eu já estou fazendo uma forma que é bem mais elaborada do que a minha forma original, né? E isso ajuda a gente muito a fazer um design que é industrializado, por exemplo, ou até design de personagem mesmo. Eu, na verdade, eu comecei a modelar antes de existir escultura no mercado, né? Escultura digital. Então eu aprendi a fazer personagens sem ter a ferramenta de escultura, né? Então a gente fazia personagem usando muito esse recurso aqui de criar. Muita gente que eu vejo fazendo personagem no YouTube, pouquíssimos usam o recurso de modelagem. Todos eles modelam usando o recurso do Subdivision. Aqueles que usam que usam a superfície são os que sabem fazer o. Deixa eu cortar um pouquinho o áudio. Mas
Então, usar a Subdivision para criar os modelos que a gente precisa, às vezes, pegar as normais mais bonitas, é uma estratégia. Vocês vão ver a gente abraçando ela demais aqui no nosso processo de produção. Vocês vão ver que nas demonstrações que eu fizer, eu vou com frequência utilizar esse tipo de abordagem. O que é interessante do Subdivision? Saber, é que a divisão dele é exponencial. Então essa divisão aqui, cada vez que você mexe nela, ela não dobra os vértices, mas ela eleva a uma potência. Então, por exemplo, aqui, ó, meu modelo, originalmente, ele tem 92 triângulos. Se eu fizer uma subdivisão, ele pulou para 368. Se eu for para duas, ele já vai para 1432. Para 3, 5.888. 4, ele já está com 23.000. Então ele vai para um high poly muito rápido. E eu não preciso, na verdade, no geral, eu não preciso mais do que 2. Quando eu precisar, dificilmente eu vou passar de 3. É muito raro a gente precisar de mais de 3 subdivisões. Outra coisa interessante do Subdivision é que ele tem esse uso de creases, né? O uso de marcações, que são marcações próprias aqui do ModelEdit, que eu posso falar que um desses conjuntos de edge aqui, ó, vou pegar aqui esse conjunto de edge inteiro aqui, ó, não vai receber influência do Subdivision. Ou seja, eu vou pegar isso aqui e vou falar, você não recebe influência do Subdivision. Eu vou em Edge e vou pedir para ele marcar o crease para mim, né, o Edge Crease. E esse Edge Crease, ele tem fator, então significa que eu consigo criar uma marcação de influência específica para um pedaço do meu modelo. Isso é muito útil para a gente fazer designs complexos. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um design que, ao mesmo tempo que eu quero que ele seja curvilíneo numa extremidade, ele seja arredondado, né, tipo assim, numa extremidade, e rígido na outra, eu consigo, né? Se eu ligar ainda um Alt Smooth nele, ainda fica mais evidente aqui, ó, aonde que eu posso ter controle desse design. Então eu consigo uns designs muito elaborados com o uso dessa ferramenta, né? Então a gente deve usar isso bastante na nossa modelagem. A gente deve usar isso demais para criar né, o visual de peças. Então eu tenho uma aula que eu tenho que dar, que está prevista no planejamento, que é uma aula de demonstração de modelagem, né? E aí vocês vão ver eu utilizando isso bastante nos modelos que eu fizer, né? Vocês vão ver que eu uso isso demais, assim, né? Então, olha que super interessante. Isso é só esse modificador otimizando um modelo que é, né, extremamente simples, né? Tá virando uma coisa bem mais complexa, né? Bem mais elaborada. Esse foi o Subdivision, tá? A gente tem aqui alguns minutinhos antes do nosso horário de intervalo. Deixa eu ver o que tem na sequência aqui. Na sequência eu tenho o Triangulate. Então, para o Triangulate eu vou adicionar uma Suzanne. E vou ligar o wireframe aqui da nossa visualização. Wireframe. Dá um shade smooth aqui só para... O Triangulate ele vai cortar o modelo todo em triângulos. Tá? Ele vai cortar o modelo todo em triângulos. Eu posso pedir para ele cortar a diagonal mais curta, a diagonal mais longa. Eu posso falar para ele que ele tem um corte fixo, né? Ou seja, ele vai cortar, ele vai girar o modelo cortando na mesma direção. Você falou um negócio importante, João, mantenha esse pensamento aí.
Eu tenho um Fixed Alternate que às vezes vai me dar um corte, né? Imagina que o Fixed ele está passando o modelo seguindo uma direção, né? E o Fixed Alternate ele está fazendo isso aqui, ó, na hora de cortar. Ele está mudando a direção do corte enquanto ele avança. Eu ainda tenho o Build. E por que existe isso e por que isso é importante para a gente? O João já acertou na ideia. Quando o modelo vai para o motor, ele é todo triangular. Na verdade, todo modelo ele é só triângulo. O Blender está escondendo esses triângulos de mim. Então, quando chega na Unity, o meu modelo é todo triangular porque todo modelo ele é todo triangular. O computador só faz os triângulos. E quando você vai pulando de um motor para outro, o jeito mais seguro é que eu converta esses modelos para triângulo e o motor vai abrir em triângulo. Se eu não quero ter surpresa com um modelo, eu posso usar isso aqui para garantir que os triângulos que eu estou vendo aqui vão ser os mesmos triângulos no motor. Ou seja, esse é um jeito de eu não ter que transformar minha modelagem em triângulos. Ou seja, continuar mantendo os meus loops de seleção. Mas na hora que eu estiver exportando, eu já vejo como que ele vai ser. E eu posso inclusive interferir nesse corte. Para ele ficar mais próximo do que eu quero de acabamento. E não ter nenhum tipo de surpresa de acabamento ou de normal. Tá? Quer dizer que eu tenho que aplicar o triangulate em todo modelo que eu estou fazendo para a Unity? Não. Você tem que aplicar naquele modelo que está dando problema. Sabe? Aquele modelo que você leva para lá e os triângulos tão esquisitos e não está dando certo, esse talvez seja o modelo que você tenha que aplicar um modificador Triangulate e fazer as edições para que você não tenha uma surpresa muito grande no motor, né? Então, e isso, de novo, não estraga meu modelo, porque se eu cortar ele aqui, ó, eu perco todo o loop de seleção que eu tinha. Eu não consigo mais selecionar os loops. E não é bom perder os loops de seleção. Os loops de seleção são muito úteis para mim, para eu abrir mão deles, né? Então, isso aqui é uma ferramenta bem útil para a gente garantir, às vezes, a precisão de um modelo de um software para outro. Tá? Alguma dúvida sobre o Triangulate? Se não tiver, a gente avança para o Volume to Mesh. Então, deixa eu adicionar aqui um objeto do tipo volume. E deixa eu... Vamos lá. Existe um objeto no Blender chamado volume. Tá? Existe um objeto no Blender que é feito para fazer fumaça, para fazer efeito. Tá? Então, esse é um objeto chamado volume. Tá? Só que esse é um objeto do Blender. Tá? Ele usa o espaço de trabalho do Blender para calcular essa fumaça. Obviamente que se ele usa o espaço do Blender para criar essa fumaça, né? Deixa eu ver, apply ele não vai, né? Não vai, esse objeto não vai para a Unity, né? Ou seja, ele é um objeto exclusivo dos softwares que entendem volume, né? Entendem isso. Então, você não vai levar isso para Unity. Mas eu consigo transformar isso numa malha. Talvez essa malha seja útil, né? Então, se eu vier
Deixa eu criar aqui uma outra Suzane aqui. Deixa eu tirar esse wireframe aqui, que esse wireframe tá me enchendo o saco. Né? Ou seja, eu posso falar que o meu objeto volume é malha. Então ele está pegando o volume calculado do meu objeto volume e transformando ele em malha. Então, se eu animar essa fumaça no Blender, eu consigo gerar um objeto volumétrico nele. Então, talvez não digo para fumaça, porque fumaça é animada, mas talvez fazer uma nuvem, ou talvez fazer uma estrutura, um rochedo, alguma coisa, talvez você consiga usar isso para alguma coisa, né? Mas, de novo, isso aqui é bem específico do Blender, por isso que eu falei que alguns modificadores a gente talvez não use tanto, porque de novo, é muito específico, né? Então você precisa querer um resultado assim para poder ser útil lá para gente. Tá? Deixa eu apagar isso aqui, apagar isso aqui, apagar isso aqui. Deixa eu adicionar aqui uma outra Suzane. Eu acho que eu preciso de objetos aqui. Eu vou adicionar um empty. Vou adicionar um cubo. E aí eu tenho um modificador que é o weld. Ah, no weld acho que eu não preciso do vértice. Eu preciso de um grupo de vértice. Tá, beleza. O weld ele está juntando vértices aproximados. Ele tá, ou seja, eu tenho aqui vértices conectados e eu quero soldar esses vértices conectados. Então, semelhante ao Decimate, ele vai reduzir a minha topologia, né? De acordo com a distância, juntando vértices, né? Ou seja, ele vai pegar vértices e vai eliminar aqueles dois vértices, criando um vértice próximo no meio do caminho. Então, vai fazer, tem esses dois vértices aqui, vamos juntar esses dois num vértice só. Né? Ou então, tem esses 4 vértices aqui, vamos juntar ele num lugar só. Né? Então, é também uma ferramenta para você criar uma versão menor ou mais destruída do seu modelo inicial. Então, esse é o weld. Não é tão diferente do Decimate quando a gente pensa em resultado visual, mas ele é bem diferente quando você pensa no comportamento dele, né, e como que você vai chegar nesse low poly automático. E para finalizar tem o wireframe, que transforma seu modelo todo seguindo o wireframe da modelagem. Esse wireframe ele tem um distanciamento do ponto original, além de uma espessura, ou seja, eu posso fazer esse wireframe bem largo, eu posso usar isso para modelar gaiola, grade, né, qualquer coisa desse tipo. Tá? Eu posso usar ele, inclusive, para fazer só um wireframe mesmo. Né? Eu posso incluir os limites, afetar os limites de coisas abertas. Aqui no caso, o olho da Suzane, ela é um limite cavado, então você vai ver que o limite aberto ele está sofrendo a modificação, ele está sendo incluído como volume ou não. Tá? Eu posso pedir para o wireframe substituir o original ou não. Então, deixa eu dar um offset aqui só para vocês verem. Então, eu posso pedir para ele substituir ou não o meu objeto original. Então, eu posso ter o wireframe junto com o meu modelo. Tá? A minha espessura ela pode ser uniforme, ela pode ser relativa ao
Aqui é relativa à geometria ao redor, ou seja, vai ser mais espesso onde a geometria é mais larga, mais fino onde a geometria é mais fina, tá? Aonde tem crease, eu posso falar que afeta, né? Então o crease ele pode afetar o meu wireframe, aquele mesmo crease do, do uniforme, né? E eu também tenho um controle de material, então vamos pegar meus materiais de novo aqui, ó, e adicionar. Alguém falou Homem-Aranha, então vamos pegar o azul e o vermelho e vamos falar que o meu objeto ele é vermelho, mas meu wireframe é azul, né? Então, alguém falou do Homem-Aranha no bate-papo aqui. Então vamos falar que o meu wireframe é de outra cor. Né? E eu posso falar que um grupo de vértices afeta, né? Então vamos pegar aqui um grupo de vértices aqui, vamos pegar esse cara aqui, ó. E vamos criar um grupo de vértices. Vou pôr aqui como I. Vou dar um assign aqui. E vou falar que meu grupo de vértices afeta. E vou falar qual que é o fator que ele afeta. Eu posso inverter, inclusive, né? Falando que ele entra aqui ou não. Né? Então, eu não só posso usar isso como ferramenta para mostrar meu wireframe num render do modelo, que é um uso comum a galera usar isso para mostrar, tipo, olha o wireframe do meu modelo junto com o meu modelo e fazer um render bonito de portfólio. Mas ele pode ser usado para criar uns designs interessantes, ele pode ser usado, inclusive, para criar né, estrutura, ou gaiola, ou alguma coisa assim. Né? Tipo assim, não precisa ficar restrito ao que está no nome, né? Ao que está escrito no nome aqui. Tá? E com isso, olha só que legal, pessoas. Com isso, a gente viu nas nossas duas últimas aulas, né, a aula teórica anterior e essa aula teórica de agora, todos os modificadores da família Generate. O que vai acontecer agora? Para a turma que está comigo aqui ao vivo, a gente vai fazer um intervalo, tá? Um intervalo de 20 minutos, assim. E aí, depois do intervalo, eu vou ver o modelo da turma. Ou seja, a turma vai mandar os modelos para mim e eu vou ver o que eles estão modelando. Né? Para quem está vendo isso online gravado, sei lá, dá uma olhada no playlist. Eu não sei em quanto que você viu. Às vezes é o futuro. Às vezes está em 2050 vendo isso. Será que faz sentido ainda essa aula? Mas se estiver vendo no futuro, né, essa aula tem uma sequência na playlist. Então, se não tiver o vídeo na playlist, é porque eu não gravei a sequência ainda. Vai saber o que aconteceu. Mas talvez tenha os próximos vídeos na sequência da playlist. Dá uma olhada na descrição do vídeo, ver se eu lembrei de colocar o link. Se não, procura no meu canal aqui a playlist para dar sequência na aula, tá? E no mais, obrigado a todo mundo que participou aqui comigo ao vivo, dos alunos que vieram, e obrigado para quem está assistindo essas aulas nos YouTube. Valeu demais. Só me conta se está servindo aí, se está sendo útil para alguém.